Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 2 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Assuero casa com Ester. Ester 2. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vastim e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Ester 2:2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Ester 2:3. E ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Ester 2:4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vastim. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Ester 2:5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mordoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Ester 2:6. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ester 2:7. Este criara a Hadassah, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ester 2. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. Ester 2:9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester 2:10. Ester, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. Ester 2:11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. Ester 2:12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Ester 2:13. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. Ester 2:14. À tarde entrava e pela manhã tornava-se à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Zasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Ester 2:15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quanto haviam. Ester 2:16. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ester 2:17. E o rei amou Ester mais do que todas as mulheres,
E ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Esther 2:18. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. Esther 2:19. E, reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther 2:10. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Esther 2:21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Pérez, grandemente se indignaram e procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Esther 2:22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Esther 2:23. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Bem, agora vejamos alguns comentários que existem sobre o capítulo 2 do livro de Esther. O primeiro comentário aqui diz o seguinte, 2:3. Talvez os pais não tenham levado suas filhas voluntariamente para o palácio. Versículo 2. Fontes históricas atestam que os haréns de outros 2 reis persas, Dario II e Artaxerxes II, eram reabastecidos pelo recrutamento de virgens de todas as partes do império. Esther 2:5. Mardoqueu, literalmente homem de Marduk, é a forma hebraica de seu nome babilônico, que continha o nome de Marduk, o deus oficial da Babilônia. Uma prática comum durante a diáspora era dar a um indivíduo um nome babilônico além do seu nome hebraico. Veja Deuteronômio 1, Daniel 1, capítulo 6 a 7. Um documento sem data, possivelmente do reinado de Assuero, cita um oficial de Susã, chamado Marduca, talvez o Mardoqueu do livro de Esther. A primeira menção a judeus no livro relaciona esse relato à história de Israel. O termo judeu era usado para os israelitas do tempo do exílio. Veja quadros, aí tem uma indicação aqui de referência. Para aqueles que estão familiarizados com a Bíblia, a identificação de Mardoqueu como um descendente de Quis, um benjamita, faz lembrar Saul, o primeiro rei de Israel, também apresentado como benjamita e filho de Quis. 1 Samuel, capítulo 9:1 e capítulo 14:51. Caso se trate do mesmo Quis, nos 2 livros, ele é apresentado em Esther como um antepassado de Mardoqueu. De outro modo, talvez se trate de 2 homens chamados Quis, o pai de Saul, e um antepassado mais recente de Mardoqueu. Essa genealogia prepara o cenário para o conflito entre Mardoqueu e Ramã. Veja, tem uma referência aqui, mas não estou entendendo. Agora, 2:6, né? O comentário que há sobre capítulo 2 de Esther, versículo 6, diz assim: com referência a Jeconias, Jeoaquim, veja 2 Reis, capítulo 24, de 6 a 17. Agora vem, capítulo 2, versículo 7, o comentário que é aqui na Bíblia, diz assim: Hadassah, que significa murta, é o nome hebraico de Esther. A murta era usada metaforicamente no Antigo Testamento
para simbolizar o perdão e a aceitação do Senhor para com seu povo. Veja Isaías 55:13. Seu nome babilônico, Ester, literalmente estrela, pode ser uma forma do nome Istar, deusa babilônica do amor e da guerra. Com relação ao capítulo 2, versículo 12, tem o seguinte comentário. Um queimador usado para fins cosméticos nessa época esclarece a natureza do processo de embelezamento, chamado aqui de 6 meses, com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. No período persa e até hoje, em algumas tribos árabes, as mulheres faziam um fogo com brasas em um buraco no chão. Um óleo misturado com alguma fragrância, como sândalo, cravo, mirra ou rosa, era colocado no queimador cosmético aquecido no queimador cosmético e aquecido no fogo. A mulher se abaixava nua sobre esse queimador, cobrindo a cabeça e o corpo com seu manto para formar uma espécie de tenda. À medida que transpirava, seus poros abertos absorviam a fragrância do óleo. Quando o fogo acabava, a pele e roupa estavam saturados de perfume. Os óleos aromáticos e especiarias eram os principais produtos de exportação da Pérsia. Bem, Ester 2:3. A expressão tudo quanto ela desejava se lhe dava. Talvez se refira a roupas e joias que essas jovens poderiam guardar para si como presente de casamento. Ester 2:14, o comentário é esse aqui. As duas partes distintas do harém mencionadas aqui são a casa das mulheres, versículo 9, e a segunda casa das mulheres. As virgens eram mantidas na primeira casa. Depois de terem relações sexuais com o rei, eram transferidas para a segunda casa, onde eram criados os filhos do rei, de onde nunca mais saíam, nem mesmo para outros locais dentro do próprio palácio, a menos que o rei as chamasse para a sua presença pelo nome. Veja 2 Samuel, capítulo 20, versículo 3. As duas casas eram fortemente guardadas pelos eunucos. Os aposentos do rei no palácio real eram separados do harém, mas ficavam dentro dessa mesma área guardada. Ester, capítulo 2, versículo 15, tem o seguinte comentário. Abigail, em hebraico, literalmente significa, meu pai é força. O pai de Ester é citado 2 vezes, versículo 15, e tem outra referência aqui que eu não estou entendendo. Agora, com relação ao versículo 16, o comentário que existe é o seguinte. O mês de Tebete corresponde a dezembro, janeiro em nosso calendário. Veja quadro, calendário sagrado dos judeus. O 7º ano do seu reinado foi dezembro de 480 a.C., ou janeiro de 479 a.C., ou seja, cerca de 4 anos depois de Vasti ser deposta. Veja, tem uma referência. Durante esses anos, o rei se ocupou de sua campanha militar malograda contra a Grécia, de 482 a 472 a.C. Agora, com relação ao versículo 17, o comentário é o seguinte. A graça e o favor concedidos pelo rei a Ester indicam o papel de influência que ela viria a exercer. De acordo com o Talmud judaico, Ester foi uma das 4 mulheres mais belas de todos os tempos, juntamente com Raabe, Sara e Abigail. Por certo, depois de ver Ester, o rei não quis mais continuar procurando uma rainha. Agora, com relação ao versículo 18, o comentário é o seguinte. O repouso não era apenas um feriado para descansar do trabalho. Podia incluir a libertação de escravos, o perdão de dívidas e a remissão de tributos ou serviço militar. Agora, com relação ao versículo 20, o comentário é o seguinte. Ester continuou a ouvir e obedecer a Mardoqueu,
mesmo depois de se tornar rainha. Para seguir a ordem de Mardoqueu de não revelar sua identidade judia, Esther teria que comer, se vestir e viver de maneira provavelmente contrárias à lei cerimonial judaica. É interessante observar que a Septuaginta, a LXX, né, acrescenta uma declaração de Mardoqueu a Esther para temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia não faz claramente avaliação nem elogios sobre o seu comportamento na corte persa. Agora, o último comentário com relação ao capítulo 2 está no versículo 21, que diz o seguinte: Mardoqueu se assentava à porta do rei, ou seja, possuía um cargo oficial dentro da corte do rei. Vários negócios administrativos e judaicos eram realizados à porta. Uma grande construção que formava a entrada da propriedade real. O cargo de Mardoqueu lhe dava acesso a grande parte da propriedade real, mas não ao harém nem ao palácio. Então, encerramos assim hoje a leitura do capítulo 2 do livro de Esther, da Bíblia Sagrada. E não podemos nunca nos esquecer de agradecer ao Senhor, porque estamos sempre orando e pedindo coisas, milagres, né? Desejos, sonhos nos nossos corações. Mas temos que agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas o tempo todo, não é isso? Ontem mesmo eu parei assim para tomar um caldo de cana, aí eu estava dizendo ao moço: moço, a gente não agradece a Deus, mas eu agradeço a Deus por sua vida, que o Senhor foi com o seu carro, pegou a cana, trouxe essa cana, raspou essa cana toda, colocou a cana ali naquela máquina, tirou o bagaço, não é isso? Trouxe aquele carrinho distante de onde ele mora, não é? Fez o caldo de cana, colocou no copo, me deu. Agradeci a Deus pelo privilégio de poder me deslocar e ir até lá, tomar o meu caldo de cana, pelo dinheiro para pagar o caldo de cana, pelo benefício que o caldo de cana faz para o nosso organismo, né? Então, eu fiquei agradecendo a Deus ali, pelo dinheiro para pagar, como eu falei, né? Então, a gente nunca para agradecer, a gente faz isso automaticamente, né? E aí, quando eu saí, o moço disse assim: olha, obrigado, viu, senhora? Porque a senhora fez essa oração de agradecimento, assim, por minha vida, né? Aí eu falei: abençoa a vida dele, né? Os sonhos, os projetos dele. Se eu não me engano, eu cheguei ainda a falar assim. E aí ele gostou, né? De ver o que Deus faz na vida da gente. O tempo todo, mas a gente às vezes não está atento para essas coisas, não é isso? Então, é sempre bom estar dizendo: obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Bem, então meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o seu Deus assim o permitir.